Em meio a vilarejos abandonados, a ausência humana revela uma presença que desafia o vazio. Caminhar por essas ruínas é confrontar um silêncio que se impõe, quase palpável, mas que, sob uma observação mais atenta, é enganoso. O que parece desolação e total ausência é, na verdade, um palco para uma vida persistente e invisível, redefinindo o que significa estar vazio. A maioria de nós vê um vilarejo fantasma como um monumento ao esquecimento, um lugar onde o tempo parou e a vida humana se retirou. Ruínas, poeira e o vento parecem ser os únicos habitantes. Mas essa visão esconde uma complexidade inesperada. Não sabemos os mecanismos exatos pelos quais a natureza e a vida não humana se apropriam e persistem nessas estruturas, criando uma atmosfera inconfundível de presença. Entender isso não é apenas satisfazer uma curiosidade, mas desvendar a verdadeira natureza do abandono e a resiliência dos sistemas naturais, explicando essa sensação sem recorrer ao sobrenatural. Essa sensação de algo mais do que o vazio é frequentemente sutil. Pode ser o som distante de um pássaro vindo de uma chaminé oca, ou o vislumbre de uma teia de aranha tecida entre os restos de uma janela. Observamos uma planta crescendo vigorosamente no meio de um piso rachado, ou marcas de pequenos animais no pó que cobre os degraus de uma antiga escola, segundosão detalhes que quebram a narrativa do abandono total, sugerindo uma persistência de vida que não deveria estar ali. O abandono humano, embora pareça um ato final, cria uma lacuna ecológica e arquitetônica única. As construções, antes barreiras contra a natureza, tornam-se agora convites. A estrutura que abrigava uma família é, com o tempo, reconfigurada, permitindo a entrada gradual de elementos naturais. O teto que protegia da chuva cede, e a luz do sol, antes filtrada, agora inunda o interior, inaugurando um novo ciclo. A questão fundamental surge, como essas estruturas, erguidas para servir a vida humana, se tornam parte integrante de um novo ecossistema, ativo e pulsante, onde a vida não humana prospera. O primeiro indício está na forma como as ruínas se comportam como moduladores do ambiente. Uma casa sem telhado, por exemplo, não é apenas uma estrutura decrépita. Suas paredes, ainda que em pedaços e corroídas pelo tempo, oferecem suporte e proteção. Pequenos musgos e líquens se agarram à pedra, enquanto raízes finas encontram frestas para se aprofundar, iniciando a colonização biológica. Mais do que simples apoio, as paredes e os restos de telhados abandonados alteram a temperatura e a umidade do ar ao seu redor, criando microclimas específicos. O interior de antigas moradias, por exemplo, pode ser significativamente mais fresco e úmido que o exterior durante o dia, ou mais quente à noite, devido à inércia térmica dos materiais. Essas condições específicas atraem e abrigam uma vasta gama de plantas pioneiras, insetos, pequenos répteis e mamíferos que buscam abrigo, alimento ou um local para se reproduzir. Esses nichos, outrora lares humanos, agora são habitats de uma nova e vibrante comunidade. A imagem de uma casa sem telhado, onde o interior está coberto por vegetação que cresce através das janelas quebradas, enquanto pequenos animais utilizam as frestas das paredes como abrigo, exemplifica como as estruturas humanas são ressignificadas como habitats. Assim, o silêncio que associamos ao abandono não é um vazio absoluto. É agudo, na verdade, um novo tipo de ruído de fundo ecológico, o zumbido constante de insetos, o farfalhar de folhas trazidas pelo vento que se move pelas aberturas, o movimento discreto de pequenos seres que colonizam cada canto. O que percebemos como desolação é uma transição ativa para uma forma de vida diferente, que apenas os humanos não habitam. O vazio aparente é uma fachada para uma intensa atividade biológica, um ecossistema em constante redefinição. Essa reconfiguração do ambiente é impulsionada não apenas pela presença passiva das ruínas, mas pela ação incessante dos elementos naturais, agora sem controle humano. A água da chuva, escorrendo sem a manutenção humana de telhados e calhas,
penetra nas fundações e nas rachaduras, acelerando a erosão dos materiais. O vento, sem obstáculos, transporta sementes e esporos, além de desgastar as superfícies expostas. A cada estação, o ciclo de congelamento e descongelamento da água expande as fissuras. A força da gravidade atua sobre telhas soltas e paredes instáveis, provocando desabamentos. Esse processo de degradação física, rachaduras que se expandem, desabamentos de telhas, paredes que cedem, não é apenas destruição. Ele reconfigura ativamente o terreno, abrindo novos caminhos para a luz e a umidade. Cria mais nichos e substratos para a vida se estabelecer, desde novas superfícies para líquens até cavidades para pequenos roedores. A decadência, portanto, é um processo contínuo de transformação, não um estado final de inércia. Ela é um agente ativo na mudança do ambiente. A questão que surge então é que papel a degradação lenta das construções desempenha na sustentação contínua e na evolução dessa nova vida. A resposta está na própria química da decadência. As estruturas em decomposição, madeira que apodrece, reboco que se desfaz, até mesmo tijolos que se esfarelam, liberam gradualmente nutrientes essenciais. Materiais orgânicos, como a madeira, fornecem carbono. O cimento e o gesso liberam cálcio e outros minerais. Essa liberação não é um evento isolado, mas um processo contínuo que enriquece o solo e a água ao redor e dentro das ruínas. Essa alteração na composição do solo e da água favorece o crescimento de plantas específicas, de fungos e micro-organismos que são a base de uma nova teia alimentar. Fungos decompositores quebram a matéria orgânica, tornando os nutrientes disponíveis para as plantas. Insetos se alimentam dessa vegetação e dos fungos, que por sua vez servem de alimento para pássaros, pequenos roedores e répteis que fazem das ruínas seu lar. As ruínas, assim, não são apenas abrigo ou um local para microclimas, elas são uma fonte contínua de recursos que impulsiona um ciclo de vida complexo e autossustentável. Dessa forma, a vida que observamos nos vilarejos fantasmas é um ciclo contínuo e dinâmico. É a degradação da matéria humana, a colonização biológica impulsionada pela criação de microambientes e a reciclagem de nutrientes que alimenta todo o ecossistema. O que se pensava ser um fim para a vida, ou um vazio, é agudo, na verdade, um recomeço complexo e interligado, onde a natureza utiliza os vestígios da presença humana para construir um futuro biológico diferente. Os vilarejos abandonados, antes vistos como símbolos de perda e vazio absoluto, segundosão agora ressignificados. Eles são testemunhos da resiliência da natureza, onde o silêncio percebido se transforma no som de um ecossistema vibrante e ativo. As ruínas humanas, em vez de marcos de esquecimento, tornam-se catalisadores e elementos integrantes de uma nova e persistente vida. A questão de como esses lugares parecem vivos é, portanto, respondida pela compreensão de sua transformação em ecossistemas dinâmicos. Em cada fresta, em cada parede desabada, a natureza reescreve sua história, lembrando-nos que mesmo a ausência humana é uma forma de presença e continuidade para o mundo natural.